Mais um vídeo. E para você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra na sua vida, assim também como fez na minha. Assiste o vídeo até o final. Vamos nessa? Então, no vídeo anterior, eu falei sobre como que foi o meu começo, né? Tirei todo aquele egoísmo, tirei todas aquelas máscaras para aquele ego, né? Para aceitar Deus na minha vida. Hoje eu vou falar o segundo passo que começou. Então, depois das orações, de aceitar Deus na minha vida, eu tinha uma amiga que fazia tempo que a gente tinha essa amizade. Só que a gente sempre foi amiga de contato, sempre gostei muito dela, só que nunca foi uma amizade de cura, até porque não era um momento. Então, a partir do momento que eu aceitei Deus na minha vida, Ele foi direcionando e Ele usa as pessoas. Às vezes pode ser aquela pessoa que está ali do seu lado há anos, mas que nunca fez um sentido certo na sua vida. Então, tudo começa a fazer sentido. E essa amiga minha, ela era estudante de psicóloga, tinha acabado de se formar e começou numa jornada comigo. Ela é especializada na gestalterapia e foi onde que ela me ajudou num processo lindo, num processo de cura, de expandir ainda mais a minha consciência, de olhar para os meus medos, para os meus traumas de infância e começar a desenvolver isso na minha vida. Inclusive, eu quero ter o prazer, a honra de um dia trazer ela aqui para vocês conhecer ela e para ela falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a gestalterapia, que também faz parte do todo e está conectado com Deus. Sabe? É uma coisa linda, é uma cura linda. E eu tinha minhas feridas, tinha minhas dores, os meus traumas, e a gente não cresce, não tem como crescer, estar conectado com todos se não desenvolver isso, se não olhar para isso e não querer ter a cura, entende? A gente tem que olhar para isso. E eu deixo aqui a dica para vocês que a terapia é sim um processo lindo, maravilhoso, que nos auxilia muito. Mas a partir do momento que você está conectado com Deus, porque assim, ó, gente, por mais que viramos humilde, entregamos nossa vida para Deus e começamos a fazer nossa oração, Deus não vai vir aqui e vai te tirar um trauma. Não, Ele vai te direcionar a caminhos, a pessoas, a lugares que vai transformar a sua vida, que você vai ter aquela cura, que você vai passar por aquele processo que é necessário para você desenvolver a sua expansão de consciência, a sua espiritualidade, ir no caminho que Ele está querendo te guiar. Muitas vezes as pessoas oram, pedem, ficam acreditando ali, vai vir, vai fazer. Não! O que acontece? A partir do momento que você está alinhado, que você está conectado, você aceitou a sua vida para Deus, Deus vai trazer pessoas. E é onde que temos que estar aberta para receber essa cura, essa expansão da consciência, da espiritualidade, sabe? Se conectar, onde podemos conectar com Deus ali através de um ser humano, de um aprendizado, de uma aula, igual você que está agora, neste momento, assistindo essa aula. Deus já abriu as portas para você ter o conhecimento, o direcionamento, para você expandir a sua consciência. Ele usa eu, você, o amigo, o irmão, para lhe ajudar nesse processo. Quando você está aberta, sabe? Que você aceita crescer espiritualmente. Você já parou para perceber que tem muitas pessoas que, um exemplo, faz uma terapia e fala super mal, acha horrível. Por quê? Porque não está alinhado.
Quantas pessoas vão assistir essa aula minha e vai falar, nossa, tá falando nada com nada. Por quê? Não tá alinhado. Não é o momento. Ela não entregou a vida dela para Deus e falou assim, eu estou pronta, Deus. A ti é toda a honra e toda a glória. Eu quero ter a sabedoria para o Senhor. Sabe? É algo lindo de ver. Aí é onde que entra também a lei da atração, que me ensinou muito. Que você atrai tudo aquilo que você deseja. Se você está desejando algo intencionalmente, de coração, que é aprender para Deus, estar alinhado com o Pai, vai tudo se aproximando de você. Então, gente, eu vou falando um pouco mais sobre isso, alongando o vídeo mais, para que vocês compreendam. Porque fala assim, eu aceitei minha vida para Cristo, agora eu vou fazer uma terapia, só que chega lá, não tá batendo, não tá legal, ai que horrível, não. Você vai saber que você está no caminho certo a partir do momento que você vê esse vídeo, você gostar, seu coração se preencher, você olhar e falar assim, olha a resposta do Espírito Santo na minha vida. A partir do momento que chegar uma pessoa te falar uma palavra e você falar assim, nossa, que lindo, eu amei pegar para você olhar com amor aquilo, sabe? Porque quantas vezes as pessoas vêm e falam as coisas pra gente e a gente nem dá ouvido. Ou assiste um vídeo como esse e não faz nada de sentido, passa. O próximo passo que eu tive, então, foi a cura. A cura dos meus medos, dos meus traumas. E eu acredito que com você vai ser o mesmo. Cure-se. Cure-se dos seus medos, dos seus traumas. Não tenha medo de olhar para eles. Mas esteja conectado com Deus, alinhado com o todo. E vai se preenchendo. Porque vai ser leve, vai ser prazeroso essa cura. Porque quando é muito sofrido, muito dolorido, é sinal que não estamos conectados com Deus, alinhado com tudo. Você olhar para a traição dos seus pais, olhar para um abuso, olhar para um espancamento infantil, várias dores temos, né, gente? Cada ser humano que passar por aqui vai ter uma dor diferente, um trauma diferente. Assim como eu. O meu trauma, a minha dor, na minha infância teve traições na vida dos meus pais, teve separação. Eu fui criada com uma pessoa que não era minha mãe, que hoje eu tenho muito amor por ela, que eu passei a compreender, mas que na época para mim era só uma pessoa estranha, que podava minha fala, que gritava comigo. À base do grito eu fui criada. Meu pai sempre trabalhava fora, não tinha muito contato com ele, longe da minha mãe. Eu era muito nova, eu tinha ali meus 4, 5 anos. E tive também um complexo com beleza, sabe? Não sabia me arrumar. E essa pessoa que me criou não tinha aquele amor, aquele carinho de me dar banho, colocar uma roupinha bonita, pentear o cabelo, sabe? Todo esse amor, esse carinho que mãe que abraça mesmo o filho pode ter, que uma filha mulher sente, de cuidado. Eu andava com o cabelo todo espatifado, duro, com roupa que eu não gostava. Tá certo que meu pai não tinha muitas condições na época, mas para mim foi traumas, foi bloqueio. E nossa, para mim olhar isso antes, eu não aceitava. Eu só julgava meu pai, julgava minha mãe, julgava minha madrasta, ainda tinha uma raivinha dentro, achava que não, né, por conviver e tudo em sociedade, família, né, achava que não, mas no fundo tinha uma raiva disso
E com o auxílio dessa linda amiga minha, de Deus, eu consegui olhar para isso e foi uma cura linda, linda, maravilhosa, me tornar humilde, me tornar compreensiva, compreender que os casais se separam, que adultos têm os seus bloqueios, seus traumas, que teve uma criação difícil também, que não teve compreensão, e saber perdoar. Perdoar, gente, não é só olhar assim e falar, eu te perdoo. Não. O perdoar é você ressignificar, é você compreender, você se pôr no lugar do outro, você olhar para o seu pai e para sua mãe e ver que você hoje é adulto e tem um relacionamento que muitas das vezes também teve separação, você nem sabe o que está fazendo com o seu filho. Olhar, igual eu olhei para minha madrasta e ver que era o jeito que ela foi criada, que ela é uma pessoa maravilhosa. Por mais que gritava e era a base do grito, queria sempre o meu bem, era sempre direcionado para o bem, os gritos. Porque, gente, se a gente não olhar para isso com amor, com carinho, compreensão, humildade, se torna mais um egoísmo. E não é isso que Deus quer da gente. Jesus veio para nos mostrar a amar o próximo, a compreender, a ser humilde. E como eu falei no outro vídeo, humildade não é ser pobre, não é se vestir mal. Humildade é se colocar no lugar do outro, compreender o outro. E com essa criação que eu tive, eu pensava só em mim, tinha um egoísmo aí. Que, meu Deus do céu, eu só julgava que estava errado, que isso, que aquilo. Então, quando eu parei para olhar para isso, eu tive a percepção do quanto eu estava errada, quanto eu julgava. Em nenhum momento eu tinha parado para olhar para mim. E a hora que eu olhei para mim e compreendi, me coloquei no lugar do meu pai, da minha madrasta, da minha mãe, eu olhei para a minha vida e falei, peraí, eu estou num relacionamento divorciado, meus filhos são cada um do pai, que são ausentes os pais dos meus filhos, eu me vi obrigada a ter que deixar meu filho caçula com o pai por questão de trabalhar e não ter quem deixar. Eu me vi sendo uma mãe que gritava, sobrecarregada, que gritava. E olhar para isso, sabe, foi dolorido, mas também foi libertador. Eu consegui compreender o quanto existia uma dor, um trauma, né, na minha infância, que deveria ser curada. E quantas pessoas não têm isso? Quantas pessoas preferem esconder, tipo tampar o sol com uma peneira, como muitos dizem, né? Mas isso vai nos só trazendo padrões repetitivos, dores, fracassos e desilusões. Mas também foi libertador, porque eu vivia numa vida de sofrimento, de padrões repetitivos, e a partir do momento que você libera, é maravilhoso. A minha vida mudou completamente. Hoje, para mim, estar falando isso aqui abertamente, eu estou liberta. E você vai saber quando você está liberta a partir do momento que você consegue falar abertamente sem doer mais, sem chorar mais. Uma vez eu ouvi que quando você conta algo que chora, é porque aquilo ainda dói, ainda a ferida está aberta. Mas a partir do momento que você conta e não chora mais, aquilo foi curado, foi cicatrizado.
E com essa cura minha, eu tive a libertação de saber conversar, de dialogar com meus filhos, meu marido, e hoje eu vivo em paz, com amor, olho meu pai, minha madrasta de outra maneira, hoje consigo amar minha madrasta, ter um diálogo maravilhoso com ela, sabe? Gente, é só coisa boa, é divino, é coisa divina que não tem explicação, sabe? É só quando a gente vive, a gente passa pelo processo, consegue compreender, sabe? É libertador. E se você também tem uma pessoa que você conhece que precisa dessa cura, dessa libertação, dessa conexão com o divino como um todo, marca ela aqui, marca ela nesse vídeo ou envia para ela, chama as pessoas que você ama para assistir também esse vídeo e conseguir ter essa expansão de consciência, liberar traumas, bloqueios da vida delas, porque é libertador. O que mais a gente quer para as pessoas que a gente ama é que elas se libertam, que elas consigam sair desses traumas, desses bloqueios. Então, encaminha para ela. Beijo, até a próxima.